Fala aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu tô bem também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu quero compartilhar com vocês hoje minha experiência com um livro específico, um livro que eu li no começo desse ano. E um livrinho, tá? Um livro bem curto, mas que foi muito importante para mim, principalmente de maneira devocional. O que não quer dizer que eu usei ele no momento devocional, né? Mas eu digo que me moldou muito nas minhas perspectivas do meu próprio relacionamento com Deus. E eu digo isso principalmente de uma perspectiva de alguém que está muito envolvido com a vida de igreja, para ensinar, para pregar, para ministrar pessoas. E se você tem algum tipo de envolvimento dessa forma, você sabe que tem uma coisa que muitos pregadores, muitos líderes, pastores, né, falam sobre isso, porque é uma coisa que acontece quase que naturalmente, e quando você percebe, você já está preso nesse tipo de coisa. Que é quando você começa a ter relacionamento com Deus e com as Escrituras de uma forma quase que consumista, sabe? Trazer algum tipo de produtividade para o seu relacionamento com Deus. Eu tô falando daquele tipo de experiência que você percebe que lê a Bíblia e não tá mais preocupado só em aplicar aquilo, mas sim em como comunicar aquilo. E por mais que seja bom, e você precisa ter esse tipo de preocupação quando vai servir igreja, e quando vai pregar, e quando vai liderar, e ensinar, e ministrar, e coisas assim, há um problema muito grande quando você esquece, né, que você precisa da graça de Deus todos os dias, né? E não só precisa comunicar a graça de Deus para os outros. E o livro não é especificamente sobre isso, tá bom? Deixa eu mostrar o livro que eu tô falando, né? Tô falando de Vida Centrada no Evangelho, de Robert Thune e Will Walker. Um livro pequeno e muito bom. Inclusive, é uma ótima pedida se você está procurando por um livro para fazer um estudo em grupo na sua igreja, com alguns líderes ou com alguns irmãos, igreja caseira, enfim, é uma ótima pedida esse livrinho aqui, tá bom? Ele vai ser muito útil para vocês se aprofundarem na vivência do evangelho, porque como eu vinha falando, né, o livro não é sobre isso que eu tava falando, mas ele me moldou, eu acho que não é essa palavra, eu acho que a palavra que eu quero usar é feriu, sabe? Ele me feriu de maneira devocional, no meu relacionamento com o Senhor. E não só, quando eu falo maneira devocional, a gente pensa naquele momento de manhã em que a gente abre as escrituras e ora, mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando justamente do restante do dia, né? É um livro que te faz pensar em você mesmo, em como você tem muitas vezes fugido da realidade do evangelho. E eu acho que aqui é um grande ponto, sabe? Sabe quando você... Talvez você vai me ouvir, você não vai saber quando isso, porque talvez não seja a sua experiência, tô falando de mim, né? Mas um momento em que você está acostumado a falar tanto do evangelho, mas descobre que pelas perspectivas e pelas intenções tem vivido pouco do que é o central para o evangelho, que é a fé, que é crer na suficiência de Deus. Então, esse livro me ajudou bastante nisso. Tem um ponto específico do livro que eu quero comentar com vocês, porque obviamente eu não vou falar do livro todo, né? Isso exigiria vários vídeos. E também eu quero incentivar você a fazer essa leitura e não só consumir esse vídeo, tá bom? Mas logo de início, né, os autores eles se preocupam em sintetizar aquilo que eles estão se referindo ao falar evangelho, né? O que é muito importante, porque o que as pessoas entendem por evangelho nem sempre é o que é de fato o evangelho segundo as escrituras. Então eles passam, né, por aqueles famosos 4 pontos de criação, queda, redenção e consumação, para poder estabelecer bem a narrativa do evangelho, para a gente entender a que estamos nos referindo quando estamos falando de evangelho. Mas logo no capítulo seguinte, logo no começo, eles são muito certeiros, cara, quando eles colocam uma coisa muito simples, que eles vão chamar de gráfico de cruz, né? E aquilo me ajudou a enxergar coisas de maneira mais simples, né? E com gráfico de cruz, eles vão dizer que existem 2 realidades que crescem juntas no evangelho, tá bom? Uma numa ponta e outra em outra. Então imagina algo como se fosse abrindo aqui, crescendo, tá bom? E de um lado da realidade cresce, né, o conhecimento
da santidade de Deus, né? Do como Deus é santo, soberano, majestoso, da grandiosidade de Deus, mas principalmente da sua santidade, do quão santo Deus é. Né? Essa é uma realidade crescente. Conforme você vai crescendo no Evangelho, você vai crescendo no entendimento do quanto Deus é santo. Mas junto com essa realidade cresce do outro lado o entendimento do quão pecador eu sou, do quão caído eu sou, do quanto a minha natureza me prejudica porque eu sou incapaz, né? Eu sou alguém que está perdido, sem Deus, sem Jesus, né? E essas duas realidades, os autores vão dizer, elas crescem juntas. E aí, no meio disso, né, dessas duas linhas que vão se abrindo, eles colocam um desenho de uma cruz. E conforme vai expandindo essa realidade, vai aumentando a cruz, né? E aí eles vão dizer assim que uma vida centrada no Evangelho é uma vida em que a cruz vai sempre crescendo, né? Enquanto que uma vida que não está centrada no Evangelho é uma vida que tende a diminuir a cruz, né? E o que é diminuir a cruz aqui? Você lendo o livro vai entender cada vez melhor. Mas diminuir a cruz é diminuir essa realidade do Evangelho. É diminuir essas duas realidades do Evangelho que dizem respeito à santidade de Deus e da minha depravação, né, da minha pecaminosidade, da minha natureza pecadora e desobediente e rebelde, né? E quando isso vai diminuindo, o que vai acontecendo? Outras coisas que são contrárias ao Evangelho vão aparecendo. Então, eu vou tendendo a confiar menos em Deus, e por confiar menos em Deus, eu vou desconfiando mais de Deus, o que me faz mais autoconfiante, o que é uma besteira, já que a realidade do Evangelho mostra que eu mesmo sou pecador e que Deus é santo, por isso ele é digno de confiança e não eu mesmo, né? E muitas outras coisas, né? E eles chegam eles são bem didáticos nesse sentido, em que acabam listando algumas coisas simples da vida que a gente faz sem perceber e que diminuem a cruz em nós, como fingimento, como mentira, né? Como autoconfiança, como desconfiança também, como outras coisas, outros comportamentos pequenos que vão mostrando, né? Eles têm um outro livro que é o Comunidade Centrada no Evangelho, além do Vida Centrada no Evangelho, que também é ótimo, né, para o estudo em comunidade, mas eu não me lembro agora se foi nesse ou se foi no outro, eu li os dois no começo do ano, né? Mas esse aqui, se você vai escolher um só para ler, eu recomendo muito esse aqui. Eu vou deixar o link na descrição para vocês, tá bom? Desse livro aqui na Amazon. Vocês não vão pagar muito caro, vai ser uma ótima leitura. E eu não lembro em qual dos dois, mas eles contam um exemplo, né, dele mesmo, né? Um dos autores, eles não colocam quem tá falando em qual momento, então eu não sei qual dos dois, mas um dos autores conta uma experiência de que um irmão, em uma reunião caseira, se queixa para eles de que ele não estava mais dando tanta atenção assim, né? E de que eles não estavam mais sendo tão próximos quanto eram. E naquele momento ele fala que tende a pensar que esse irmão tá só carente. E ele nega pro irmão e fala, não, isso não é verdade, a gente só tá mais ocupado. Só que ele ficou incomodado com aquilo que o irmão falou. E depois ele ouviu o Espírito Santo falando para ele que, na verdade, aquilo ali era fruto de uma experiência passada em que ele tinha se sentido traído por alguém. E agora, o que estava acontecendo? Ele estava tentando segurar os outros relacionamentos para eles não avançarem tanto e ele não ter que passar por aquela dor de novo. Ora, uma coisa simples, né? Eu consigo me lembrar de várias experiências assim na vida em que, por medo, às vezes, de ser deixado, de ser abandonado ou de ter alguma experiência ruim, a gente tende a segurar a nossa forma de agir com algumas pessoas, né? Tende a ficar às vezes mais frio, uma coisa quase que estoica, né? Mas, e a gente acha isso super normal, né? Mas o ponto é que ali ele sentiu o Senhor falando com ele que, na verdade, aquilo era resultado de uma falta de confiança no Evangelho, né? Ele conseguia crer que Deus proveu um cordeiro perfeito para limpar ele dos pecados dele e ter salvação e vida eterna, mas ele não conseguia crer que em uma experiência ruim Deus seria suficiente para ele. Ele não conseguia crer que, podendo ser deixado e abandonado por um amigo, Deus poderia ser suficiente para ele naquele momento. Ele não conseguia crer que podia passar por uma experiência de traição novamente e de ser abandonado. E olha só, nós estamos falando aqui de possibilidades remotas, né? Ele não está falando que aquele irmão poderia fazer isso ou que ele sentia que isso ia acontecer, mas só quase que uma proteção automática, sabe? De não querer sofrer e passar por aquilo de novo. E, na verdade, aquilo era fruto de desconfiança, era a cruz diminuindo na vida dele, né? E, puxa, quando eu li aquilo foi marcante para mim, porque
eu consigo pensar em muitas situações da minha vida. E eu, pregador do evangelho, alguém que consome das escrituras, vamos dizer assim, para poder proclamar as escrituras também, e que tem ensinado as escrituras para os outros, me vejo falho no evangelho, né? E como foi importante para mim poder ler isso num livrinho pequeno desse, logo no começo do ano, né? Onde eu consegui, depois disso já, perceber muitas outras situações. Tá vendo como a gente... Isso é muito complicado, né, cara? Porque a gente começa a ter contato com teologia, coisas profundas, vamos dizer assim, né? Complexas, e a gente acha super interessante. Eu continuo achando muitas coisas assim, interessantes, continuo lendo muitas coisas profundas, não pense que eu tô pondo um contra o outro, né? Mas eu percebo como a gente às vezes se perde em coisas tão profundas, e depois tem que se achar, né, apanhando de uma coisa tão simples, lembrando que o que há de mais importante é o evangelho, né? A simplicidade do evangelho, a simplicidade de pensar todos os dias de que se Deus proveu o seu próprio filho para me salvar, como eu posso desconfiar que o Senhor vai prover qualquer outra coisa para que o plano dele se cumpra na minha vida, para que o plano e a narrativa do evangelho, aquilo que o Senhor mesmo vem fazendo, seja suficiente na minha vida? Como eu vivo cheio de desconfianças, né? Esse livro foi muito bom nesse quesito. E falando justamente sobre isso, me vem à mente, né, como eu vinha conversando com alguns irmãos essa semana, nossa reunião aqui em casa, de igreja nas casas, né, e a gente se reúne aqui na minha casa, e eu conversava com os irmãos sobre essa questão da simplicidade do evangelho, né. Tem uma música que tá no meu coração nos últimos dias, né, que eu venho pensando bastante, e quando eu vejo, às vezes eu tô cantando ela sem perceber, mas é porque é o que vem no meu coração nesses dias, né? Que é um corinho, né? Uma música muito antiga, você já deve ter ouvido, que é Quando Jesus Estendeu a Sua Mão, né? E no refrão ele fala, quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. E é uma coisa tão simples, né? E a gente vinha meditando nisso na nossa reunião da igreja caseira, e eu falava para eles, a gente às vezes corre atrás de coisas muito mais complexas, né? Que a gente julga mais complexas, mais profundas. E quando você vai ver a vida dos mártires e como eles chegaram no fim da vida deles, naquele momento de martírio, nos últimos segundos ou nos últimos minutos da vida, o que estava na boca deles não era teologia profunda, não era uma teologia sistemática, não era nada dessas coisas, era simplesmente o amor de Deus, né? Quando você vai ver Paulo escrevendo para os Gálatas, e ele começa a discorrer, né, e ele começa, na verdade, contestando esse outro evangelho que eles estão crendo, e do capítulo 1 para o capítulo 2 ele começa a contar várias experiências até ali, e chega a falar até de experiências com o apóstolo Pedro, né, de ter que corrigir ele por um comportamento hipócrita, até que ele chega e fala assim, né, ele chega numa conclusão de falar que Deus me amou e entregou seu filho por mim. Sempre que eu chego nesse ponto ali em Gálatas, eu fico emocionado por lembrar de coisas que esse livro também me lembra. Que no final das contas, tudo passando, o que de fato importa é que Deus me amou, né? Conta-se uma história de John Wesley, que ele estava viajando para a América com um navio cheio de moravianos, né? E ele viu o navio passando por uma tempestade, ele começa a ficar com medo de morrer, e aí aquela família, uma família de moravianos está cantando, uma cena que parece quase Titanic, né? O barco quase afundando e a orquestra continua, né? Não, mas ali essa família começa a cantar e ele começa a olhar aquilo, ele começa a desconfiar. Ele fala, será que eu conheci o evangelho mesmo? Porque eu tô morrendo de medo de morrer e aquela família ali tá só cantando mais do evangelho. E aí quando ele chega nas Américas, alguém encontra ele e fala, você crê que Jesus morreu por você, né? E ele, poxa, ele é o John Wesley, é um pregador da palavra, né? Ele diz que ele fica meio com vergonha e por isso fala, creio sim. Creio que Jesus morreu por nós. E então alguém fala, não, eu não disse por nós, você crê que ele morreu por você? Né? E essa pergunta é mais profunda, né? Essa pergunta, sim, ela incomoda. Porque uma coisa é você crer que Jesus morreu pelos pecados do seu povo, mas você crê que ele morreu pelos seus pecados, né? Porque se você crê que ele morreu pelos seus pecados, isso não implica só no louvor que você canta no domingo, isso implica agora,
né, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, nos dias mais monótonos e comuns em que você tem medos, desconfianças e ansiedades. No meio desses medos, desconfianças e ansiedades, você continua crendo que Jesus morreu não só por nós, mas que ele morreu por você, né? Ou você tem diminuído a cruz na sua vida, para você ficar cada vez mais autossuficiente e não precisar confiar em Deus. Tá na hora de a gente ter uma vida centrada no Evangelho, né? Como eu falei, vou deixar o link para vocês aí na descrição desse vídeo, para você poder estar comprando. Eu peço que você, se você vê os vídeos de livros aqui, e você vai comprar algum livro que eu tô recomendando, compre pelo link que eu tô deixando, tá bom? Porque aí você me ajuda com uma pequena comissão que eu posso ganhar você comprando por esse link. A Amazon entende que você tá vindo ali por recomendação minha e isso me ajuda. Enfim, vou deixar o link para, se você quiser comprar, você poder estar adquirindo esse livro, que foi muito importante para mim, tenho certeza que vai ser importante para você também. E é isso, meus amigos. Comenta aí o que você achou. Se você já leu esse livro, comenta. Se tem um outro livro que você acha legal também, indica pro pessoal aí nos comentários. E comenta alguma coisa, compartilha esse vídeo com alguém. Acho que isso é um ótimo vídeo para compartilhar, né? Um vídeo falando sobre a simplicidade do Evangelho. Acho que é um ótimo vídeo para compartilhar. Deixa um like, um gostei. E se inscreve no canal se você não é inscrito. Muita gente acaba vindo aqui por recomendação do YouTube e acaba só assistindo o vídeo e indo embora. Dá uma olhada no canal, eu tô bem constante aqui nos vídeos, tô trabalhando bem aqui no canal no YouTube. Se inscreve, você não vai se arrepender, tá bom? Ativa o sininho também, assim quando eu postar um vídeo você recebe uma notificação e sabe que eu tô postando alguma coisa aqui no YouTube. No mais é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo, valeu, falou!